Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela acolhida espiritual. Que tenhamos uma manhã radiante, de luz. Já estamos sendo banhados por essa luz. Os benfeitores espirituais dessa casa, com muita boa vontade e amor, dispensa a todos nós, desde quando nós colocamos os pés lá no portão de entrada, já estamos recebendo, os fluidos necessários para a nossa harmonização espiritual, a harmonização do nosso corpo. Nós vamos conversar um pouco nessa manhã, relembrando esse mês importante para a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, que é o mês do nascimento do nosso codificador, Allan Kardec. 3 de outubro de 1804, nascia lá na cidade de Lyon, na França, e durante toda a sua trajetória terrena, antes de conhecer, de ser convocado para ser o codificador, a sua vida toda foi dedicada ao ensino, porque ele foi e é ainda um professor formado lá na Suíça, em Verdun, estudando com o famoso pedagogo de então, Pestalozzi, muito conhecido. E nesse colégio de Verdun, em Pestalozzi, teve a oportunidade de conhecer várias áreas do conhecimento científico, e isso aliado ao seu grande espírito, devido às suas vivências anteriores, quando foram sacerdote druida nas Gálias, antes de Cristo, em várias encarnações depois de relevância com João Hus. Então a sua bagagem espiritual era muito vasta e foi então aprimorada nesse importante instituto de educação, e a sua vida foi dedicada ao ensino. Teve oportunidade de lecionar em importantes escolas da França, até que ele teve a oportunidade de criar o seu próprio instituto de educação, juntamente com a sua esposa Amélie Baudet. E nesse instituto ele procurava ensinar aquilo que ele havia adquirido, várias áreas do conhecimento, da matemática, da física, da astronomia, da anatomia. Mas ele tinha um coração bastante grande, como sabemos, tanto que aqueles que tinham condições de pagar o ensino, pagavam; os que não tinham condições de pagar, ele assistia a todos, independentemente de terem ou não condições de prover os seus estudos. E essa vida de professor, na qual nós reverenciamos também os professores, também comemoramos nesse mês de outubro o dia do professor. Importante coincidência, Então, depois de determinado momento, quando ele foi então apresentado aos fenômenos que surgiam na França, com as pancadas, mesas girantes, e a partir de então ele passou a observar aquilo com mais seriedade e viu que por trás daqueles fenômenos, aquelas pancadas, deveria haver uma causa inteligente, dando origem àqueles efeitos físicos. E dessas deduções, dessas observações, ele então codificou a doutrina dos Espíritos, que hoje nós temos a oportunidade de estudá-la, de aplicá-la no nosso
dia a dia. Mas a vida de Kardec como codificador, ela não se deteve apenas, entre aspas, nos livros da codificação que nós conhecemos, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, as obras póstumas. Depois vieram a série da coleção da Revista Espírita, né? São 12 volumes. O livro A Viagem Espírita, que conta as suas viagens de propagação da doutrina espírita. Vários periódicos. Então foi um momento que ele esteve ligado à codificação, um pouco mais de 15 anos. Ele deixou para nós um vasto material de estudos que até hoje nós ainda não temos, talvez, a percepção do alcance desta obra para nós. Depois do advento do cristianismo, depois do advento do Evangelho de Jesus, que deve ser, né, o nosso norte, o livro, os ensinamentos do qual nós devemos basear a nossa existência, né? A obra da codificação espírita, ela veio complementar, vamos dizer assim, né, os ensinos do Cristo. Porque o próprio Mestre Jesus nos afirmou em determinada ocasião que ele iria enviar para nós o Consolador prometido. Os ensinamentos que Jesus, apesar de ser insuperáveis, necessitava de complementação, porque à época Jesus não poderia dizer tudo que não seria compreendido. Faltava ainda, né, aos homens da época dilatar mais os seus sentidos de compreensão. Que a evolução se faz paulatinamente. Nós evoluímos paulatinamente, degrau por degrau. Por isso que a doutrina nos diz que nós fomos criados simples, puros e ignorantes, baldos ainda de conhecimento. Então, o Evangelho de Jesus, o conhecimento de Jesus, constitui, sem dúvida alguma, os ensinamentos imprescindíveis para toda a humanidade. Tanto que Gandhi, certa feita, disse que se todos os livros de todas as doutrinas fossem extintos, mas se restassem o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. A humanidade estaria salva. Porque nós precisamos, em essência, conhecer e aprender, está inscrito lá no Sermão da Montanha. Do ponto de vista moral, evangélico, né? Mas, como para atingir as culminâncias do conhecimento da evolução, nós precisamos também evoluir, tanto na parte moral, quanto na parte do conhecimento, na parte científica. Tanto na parte moral como na parte científica. Se nos faltar uma dessas áreas do conhecimento, nós seríamos como uma aeronave de 2 turbinas, onde uma dessas turbinas parasse de funcionar, ou funcionasse de forma precária. Então podemos deduzir que essa aeronave ela vai ficar rodopiando, vai ficar girando, né, sem uma direção segura ao norte. Daí a necessidade de nós possuirmos essas 2 asas do conhecimento
bastante desenvolvida paulatinamente, de acordo com a nossa evolução, sem a pressa, mas aproveitando os momentos que nos é concedido para desenvolvermos o nosso conhecimento, a nossa evolução. Numa oportunidade, numa etapa, nós podemos desenvolver a área do sentimento, depois nós desenvolvemos a área do conhecimento, do raciocínio, alternando aí de encarnação em encarnação, ora numa área, ora na outra, ou nas duas simultaneamente, até que atinjamos o objetivo pelo qual fomos criados por Deus nosso Pai, de sermos espíritos angélicos, espíritos puros, da qual todos nós, indistintamente, atingiremos. Que esse é o objetivo do Criador, ao criar o princípio inteligente que estagia os vários estágios da evolução animal, vegetal, hormonal, angelical, espiritual. Esse é o objetivo da criação, do Criador, de Deus nosso Pai, de criarmos para sermos perfeitos. E a perfeição atinge-se através do conhecimento moral e científico. Esse é o grande objetivo. E Allan Kardec, assim como tantos outros missionários que trouxeram para nós gradativamente a revelação de acordo com a evolução dos povos, porque cada país, cada povo, cada continente teve na época predita os seus ditos profetas e missionários, trazendo a verdade de acordo com a situação, com a época. Allan Kardec, no século XIX, veio então dar um salto, um passo maior no conhecimento, que é a doutrina dos espíritos, que não é a doutrina de um espírito, não foi um espírito único que ditou para Allan Kardec, através dos médiuns, os conhecimentos oriundos do Criador, por vários espíritos. E isso dá à doutrina espírita uma base, uma razão, na qual os seus opositores não têm como que denegrir, dizer que essa doutrina é de homem, de um espírito só. Por isso que Allan Kardec teve um cuidado ao codificar a doutrina dos espíritos, ao elaborar as perguntas, as questões que intuitivamente lhe era soprado aos seus ouvidos para serem respondido pelos espíritos. Ele colocava essa questão ao mesmo tempo para análise de vários espíritos. E depois então juntava, analisava, e vendo que havia coerência nas respostas, ele então as publicava, a aceitava como sendo verdade. É o que se chama a concordância universal, né, dos espíritos, o ensino universal dos espíritos. Então imagine o trabalho, né? Para nós, podemos colocar como trabalho, para Kardec, com certeza foi um prazer. Pelo seu espírito científico que ele tinha, né? Havia adquirido isso, espírito científico lá no Colégio de Verdun, na Suíça. Isso era para ele um prazer, vamos dizer assim. Então, em função disso, ele entabulou conhecimento
ele passou a utilizar-se sistematicamente de várias correspondências que ele recebia de pessoas que tomaram conhecimento desses novos ensinos. Rapidamente esses ensinos passou a ser difundido em vários países, em vários continentes, apesar da precariedade dos meios de comunicação da época. Nós estávamos no século XIX, nós não tínhamos ainda o rádio, a televisão, a internet. Os meios de comunicação era a correspondência, a escrita, os correios, o telégrafo ainda. Mas mesmo assim ele conseguiu fazer com que a doutrina atingisse vários continentes do planeta. E passou a receber então correspondências. E passou a responder essas cartas, uma a uma. Assim como também o nosso querido saudoso Francisco Cândido Xavier tinha imenso prazer em responder a todas as cartas que ele recebia, solicitando consolo, não deixava nenhuma sem resposta. Assim também o nosso codificador, ele se prontificava a responder dentro da sua capacidade aquela volumosa correspondência. E para isso ele tinha o auxílio da sua dedicada esposa, Mary Baudet, que também, ligada ao ensino, às artes, formada em Belas Artes, na França, auxiliava nesse intento. E dessa correspondência, dessa ligação que ele tinha com os outros correspondentes, aí surgiu o que se chama a Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos, que eram periódicos mensais, na qual Allan Kardec publicava os estudos que eles elaboravam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita do mundo. Ele elaborava, encardenava isso e publicava mensalmente. Chamou isso de Revista Espírita. E ao final do ano, compilava mês a mês, dando origem então aos 12 volumes da Revista Espírita, de 1858 até 1869. Quase 12 anos. 11 anos nos 6 meses que ele foi desencarnar, antes de completar os 12 meses. E surge então a Revista Espírita, que é um importante material, porque na Revista Espírita nós temos a oportunidade de conhecer de perto, vamos dizer assim, o pensamento de Allan Kardec em várias questões. Nas obras básicas ele se preocupou em colocar o pensamento dos espíritos. Algumas questões ele colocou o seu próprio pensamento, que era coerente com aquilo que lhe era apresentado. Mas na Revista Espírita ele tinha, a dizer, mais liberdade de colocar aquilo que ele pensava. E com certeza os benfeitores espirituais o acolhiam nessa parte, porque terão, caso contrário, não houvesse a concordância dos benfeitores espirituais, eles não deixariam, com certeza, que Kardec os publicasse, para que não comprometesse. Mas Kardec estava com o seu pensamento tão sintonizado, tão afinizado, com a espiritualidade, que tudo que ele colocava do seu próprio punho, do seu pensamento, correspondia às expectativas dos benfeitores espirituais. Então nós aproveitamos a oportunidade para convidar a todos aqui, todos nós, para façamos um esforço de conhecer essas obras da Revista Espírita, além, lógico, das obras básicas da codificação.
Um outro ponto importante, já que estamos aqui relembrando fatos da vida do codificador Allan Kardec, um fato importante no seu apostolado, vamos dizer assim, foi as chamadas viagens espíritas. Durante 5 anos, Allan Kardec, durante o período do outono, inverno, ele tirava aproximadamente um mês, alguns dias, de férias, entre aspas, para poder sair a campo, para levar o conhecimento da doutrina espírita para as várias cidades da França e alguns países próximos. Isso foi conhecido como Viagem Espírita. Isso foi compilado num livro chamado Viagem Espírita em 1862, alguns anos atrás. E agora, recentemente, a FEB publicou uma nova edição colocando os apontamentos de Kardec da Viagem Espírita de 1862, assim como também a Viagem Espírita de 1864, aumentando um pouco mais o volume. Essa obra é importante de nós espíritas que estamos buscando o conhecimento, que queremos conhecer um pouco mais a personalidade de Kardec, o seu trabalho, que nessa obra Viagem Espírita, Kardec, ali ele coloca os discursos que ele proferiu nas sociedades espíritas, nos centros espíritas existentes lá na França, nos que ele ajudou a fundar, juntamente com os seus companheiros, pessoas simples, operários, pessoas do campo, que despertaram interesse, que se arregimentaram e fundaram pequenas associações. Então, nesse livro Viagem Espírita, ele narra todas as suas viagens, suas dificuldades, o discurso, o que ele encontrou, né? A alegria de ter encontrado, por exemplo, em 1861, a primeira viagem, quando ele fez, foram 4 cidades próximas dos circuitos ali de Paris. Na época dessa viagem, ele diz que contava aproximadamente uns 300 e poucos adeptos, mas adeptos fiéis. E no ano seguinte, quando ele retorna, faz uma viagem de maior curso, notou que o número de adeptos havia mais do que triplicado. Em pouco mais de um ano, ele notou que havia aumentado muito os adeptos da doutrina dos Espíritos. E isso lhe deu uma satisfação muito grande, para que ele pudesse continuar o seu trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos. Então é mais uma obra que a gente pouco nós temos o cuidado de verificar. E fica aqui essa indicação para quem quiser estudar. Viagem Espírita de 1862. Na Revista Espírita, que eu relatei, a de dezembro de 1868, Allan Kardec intitula essa seguinte sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, ocorrida na Sociedade de Paris em 1º de novembro de 1868. Desde aquela época, o Dia dos Mortos Finados já era comemorado. E nesse dia 1º de novembro de 1868, ocorreu uma reunião lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e Allan Kardec, então, faz um discurso, cujo título ele coloca: O Espiritismo é uma religião? Ele indaga. E ele então coloca, logo abaixo desse título, uma indicação de Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz o seguinte: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas.
E ele então passa a fazer o seu discurso. Ele fala então nesse discurso que eles estavam reunidos neste dia, consagrados pelo uso da comemoração aos mortos, para darmos, diz Kardec, àqueles nossos irmãos que deixaram a terra, um testemunho particular de simpatia, para continuarmos as relações de afeição e de fraternidade que existem entre eles e nós, quando eram vivos, e para invocarmos sobre eles a bondade do Todo-Poderoso. Então, o objetivo da reunião ali era, conclamar, entreter relações com os entes queridos que haviam desencarnados. Aí ele pergunta: mas por que nos reunirmos? Por que nos reunirmos com esse objetivo? Ele fala: não podemos fazer isso em particular? O que cada um de nós propõe fazer em comum? Qual a utilidade de assim nos reunirmos num dia determinado? Qual a utilidade, Kardec diz, de nos reunirmos num dia determinado? Ele fala, Jesus nos indica, nas palavras que nós referimos antes, acima, essa utilidade não está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece entre as pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Ele faz a interrogação. Comunhão de pensamentos. O objetivo, então, era comunhão de pensamentos. E ele pergunta, nós compreendemos o real alcance dessa expressão, comunhão de pensamentos? Ele fala, seguramente até esse dia, poucas pessoas delas tinham uma ideia completa. O Espiritismo, que nos explica tantas coisas pelas leis que revela, ainda vem explicar a causa e a força dessa situação do espírito. Então ele passa a explicar o que quer dizer comunhão de pensamentos. Ele fala, comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ele fala que ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. O pensamento é uma força. Mas é uma força puramente moral e abstrata? Fala, não, ao contrário. Não se explicariam certos efeitos do pensamento e ainda menos a comunhão de pensamento. Para compreendê-la é preciso conhecer as propriedades e ação dos elementos que constituem a nossa essência espiritual. E é o Espiritismo que nos ensina. Então ele fala que o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. O pensamento é um atributo de todos nós, seres espirituais. E que ele, o pensamento, ele distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então ele fala que a vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento transformado em força motriz. Então a vontade é o pensamento transformado numa força motriz. Então a nossa vontade depende da força do nosso pensamento. Ele fala que é pela vontade que o espírito imprime ao corpo os movimentos
um determinado sentido. Mas ele fala, se o pensamento, através da vontade, tem a característica, a força de agir sobre os órgãos, fazendo que nós movimentamos os braços e as pernas, quanto mais não deve ser essa ação sobre os elementos fluídicos que os rodeiam. Então, se o pensamento tem a característica de agir sobre a matéria e movimentando, muito mais força tem ainda sobre os elementos mais leves, fluídicos que nos rodeiam. Daí então nós entendemos o porquê que os espíritos, utilizando-se do pensamento, da vontade, conseguem manipular os fluidos espirituais, fazendo as chamadas curas espirituais, através da manipulação do pensamento sobre os fluidos e esse atuando sobre a matéria. Se os espíritos têm essa capacidade de utilizar sua força do pensamento, a sua vontade, e atuar sobre os fluidos, modificando as propriedades, assim como modifica as propriedades da água, transformando em medicamento, se os espíritos fazem isso, nós também podemos fazer. Nós não somos espíritos? Ou alguém tem dúvida que é espírito? Ou acha que é só matéria? Se nós somos espíritos, nós também podemos utilizar a força do nosso pensamento, a nossa vontade e atuar sobre nós próprios e atuar sobre os outros, sobre os animais, sobre as plantas, operando a chamada autocura ou autopasse. Mas para isso é preciso que nós estejamos equilibrados, estejamos sintonizados com o alto. Quando nós não estamos em condições ainda, estamos desarmonizados psiquicamente, momentaneamente, por alguma situação particular que nos incomoda, como a doença do ente querido, um familiar, um amigo. Quando nos deixamos sermos levados pelas emoções negativas, pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento, então a atmosfera fluídica em nosso derredor, ela não vai ter a propriedade sã de produzir a cura, a autocura ou a cura de alguém. Aí nós procuramos os recursos de uma casa que trabalha em nome de Jesus, não vou dizer casa espírita, porque a cura espiritual não é apanágio da doutrina espírita, é dos espíritos, e os espíritos atuam indistintamente em qualquer templo, se diz religioso, em qualquer templo que tem essa ligação consagrada com Deus. Então todos os templos, todas as casas religiosas têm a capacidade, o poder, entre aspas, mental, de produzir a transformação daqueles que as frequentam. Tanto a transformação moral, pelos ensinamentos que ali passados, como a transformação física, através da cura espiritual. Então,
Muitos de nós estamos aqui hoje, com certeza, porque nos encontramos momentaneamente desarmonizados psiquicamente ou fisicamente e não temos condições no momento, muitos de nós, de produzirmos a cura do espírito e do corpo. Mas uma vez alcançado, tivemos o merecimento de alcançarmos a cura desejada, a melhora desejada, então é nosso dever, quando estivermos harmonizados, equilibrados, de transmitir essas benesses a outros que se encontram desequilibrados. Como? Visitando os abrigos, visitando os albergues, os orfanatos, né? Há tantos seres abandonados, a sorte entre aspas, né? Porque ninguém está julgado em sorte, né? Está passando por um momento de dificuldade necessário para o burilamento do espírito, mas que necessita da comiseração pública, que necessita da compaixão do outro. E nós somos esses instrumentos. Nós estamos aqui buscando esse equilíbrio, né? Junto a essa psicosfera favorável, extraindo o ectoplasma, né, dos médiuns, dessa árvore frondosa que ela está, né, esse eucalipto, cheio de fluido vital, cheio de energia. Ela não está ali por um acaso da natureza. O acaso não existe, né? Todo esse ar, todas essas árvores, aquela mangueira, elas estão exalando fluidos, energia, que vão ser manipulados ali nas câmaras para a nossa cura, através da manipulação que Kardec fala aqui do pensamento. Do pensamento transformado em energia. Então nós também, os nossos companheiros se prepararam para isso, para doar, porque também nós não podemos compartilhar, né, com os outros lá fora. Porque guardar para nós egoisticamente aquilo que nós recebemos. O próprio Jesus, né, nos disse: tudo que eu faço, vocês também podem fazer e muito mais. Então não podemos duvidar da palavra do Cristo. Se Ele nos disse taxativamente que o que Ele fazia, olha que não era pouca coisa, né? Curava cegos, leprosos, coxos, os obsidiados, chamados endemoniados. Se Ele conseguia fazer isso, e disse que nós também podemos fazer, se nós não fazemos, nós estamos duvidando da palavra de Jesus. Então vamos utilizar o nosso pensamento. Nós não sabemos dimensionar a força que nós temos dentro de nós, o pensamento, a energia pensante, né? Transforma esse pensamento em amor. Em amor. Então são várias energias que nós temos, né? As forças que regem o universo, né? Basicamente 4 forças. Nós temos a eletricidade, o eletromagnetismo, a gravidade, as forças atômicas
fracas e fortes. E temos uma quinta força da natureza. A quinta força, que é o amor. Que é o amor. Essas quatro forças que nós relacionamos são forças das leis físicas. Que cada globo tem as suas características, né? A sua gravidade própria, o magnetismo, a eletricidade, as forças fortes, as forças fracas. Mas o amor é uma força que abrange todos os planetas. Porque o amor é a essência divina. O amor é criação divina. E nós somos o quê? Criações divinas. Se somos criações divinas, então nós temos dentro de nós a semente, o germe do amor, que precisa ser trabalhado. Mas muitas vezes esse amor ele está escondido. Como um diamante bruto, né? Que pegando assim na natureza não dá muito valor, mas que depois, quando ele é submetido ao buril, à lapidação, vai mostrando o seu brilho, o seu valor, o seu quilate. Assim também o ser humano, cada ser humano é um diamante bruto. Só que ele está ainda sujo, como tirado da lama. Mas na sua origem não foi criado sujo, porque Deus é amor e ia criar o amor sujo. Nós é que o sujamos pelos nossos sentimentos, pelo egoísmo, pelo ódio, pelo ressentimento, pela malevolência. Nós sujamos esse diamante. Mas nós já estamos bastante crescidos espiritualmente, né? Para entendermos isso. Só não entendemos porque ainda somos bastante egoístas ainda, né? Para entender isso. Então vamos lapidar o nosso diamante. Vamos lapidar o diamante. A doutrina espírita nos ensina também isso, né? Como chamada a tão falada reforma íntima, a reforma moral. À medida que vamos nos transformando, nos reformando, nós vamos nos lapidando, tirando de nós as impurezas. E para isso nós devemos e podemos usar a força do pensamento. Esse pensamento numa escala maior se transforma em vontade, e através da vontade nós podemos fazer os prodígios que Jesus nos disse, né? Então essa introdução aqui que a Kardec fez, bastante importante, do pensamento, né? E ele fala que uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. E como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz a sua nota. E disso resulta uma imensidão de correntes, de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo seu sentido espiritual. Como um coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Ou seja, nós estamos imersos, aqui nesse momento, somos uma assembleia, constituímos uma assembleia. Muitos estão coadunando com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Mas pode ocorrer também que muitos não estejam pensando de acordo, que ninguém é obrigado a pensar como o outro. Alguns podem pensar, pode
destoar do pensamento, do que está sendo exposto, né? E todos nós somos livres para pensarmos. Então, quando nós estamos, assim como estamos aqui, quando estamos lá fora, no meio da multidão, nós estamos envoltos em vários pensamentos distoantes, vários pensamentos desarmônicos. Então nós seremos atraídos para aqueles que têm um pensamento semelhante ao nosso. Para aqueles que têm um pensamento semelhante ao nosso. Tem uma lei que diz, né? Semelhante atrai semelhante. Então nós aqui escolhemos as companhias espirituais que desejamos ter. Nós é que fazemos essa escolha, essa sintonia. Os pensamentos estão aí. Os espíritos estão aqui. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Como já disse aqui certa vez, né? Que a nossa população terrena, ela é constituída hoje de encarnados de 7 bilhões, segundo indicação de André Luiz. A população desencarnada é 3 vezes mais. Então teríamos aí 21 bilhões de espíritos povoando a atmosfera da Terra, em várias regiões específicas, né? Mas estão aqui. São atraídos pelo nosso pensamento. Muitos morreram, mas não desencarnaram. O cemitério está cheio de mortos. Não quer dizer que todos estão desencarnados. É diferente. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Morrer é quando cessa os órgãos vitais, deixam de funcionar. Então a máquina orgânica não tem condições de manter a vitalidade, então cessa a vida orgânica. Mas a vida espiritual muitas vezes fica ligada ainda. Que o espírito não tem a capacidade de desligar e acha ainda que está ligado à matéria. Não compreendeu ainda. Por isso que a gente fala que morrer é diferente de desencarnar. Desencarnar é quando nós já desenfaixamos, já deixamos a organização física, já deixamos os nossos bens materiais, já não temos mais vinculação nenhuma com o nosso carro, com a nossa máquina registradora, com o nosso relógio, com a nossa conta bancária. Quer desencarnar, deixamos tudo. Não interessa, eu quero viver a minha vida espiritual. E às vezes demora um pouco, né, para atingirmos esse patamar, né? Os espíritos ensinam, para isso temos que estudar. O Livro dos Espíritos fala, né, que esse estágio de perturbação pode demorar, às vezes, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos. Séculos. Há espíritos que estão ligados à matéria durante séculos. De tão ligados à matéria que eram, estão ligados até hoje à matéria, né? Esperando o momento. Então nós vivemos nesse meio, esses pensamentos, né? Nós trocamos as impressões diárias, constantemente, através do nosso pensamento. Então daí o cuidado de nós vigiarmos o nosso pensamento, cuidarmos do nosso pensamento, direcionarmos o nosso pensamento para o bem próprio e o bem coletivo, o bem nosso e o bem coletivo, a caridade para conosco mesmo e a caridade para com o coletivo.
que é um outro ensinamento que Kardec deixa para nós nessa lição. Que mais adiante, interessante nessa página que Kardec escreveu, ele aborda vários assuntos. Ele começa a falar do pensamento, depois ele fala se a doutrina espírita é ou não religião, que era a dúvida do momento, que hoje ainda é, né? Se a doutrina espírita, afinal de contas, ela é religião? Ela é filosofia? Ela é ciência? Abrindo parênteses antes de entrar aqui. Então, Kardec coloca para nós, né? Religião, filosofia e ciência. É o tripé da doutrina espírita. A doutrina espírita abrange esses vários pilares da religião, da filosofia e da ciência. Ela é a religião porque ela nos ensina a nos ligarmos com o sagrado, ligarmos com Deus. Religião quer dizer religar, ligar-se com o alto. Mas Kardec explica aqui que a doutrina, nesse sentido de ligar-se com Deus, é uma religião. Mas no sentido dos dogmatismos, dos dogmas, né? Da adoração, como antigamente aos bezerros de ouro, né? As estátuas, nesse sentido ela não é uma religião. Pela falta do formalismo. Que ela é a filosofia, a religião filosófica, porque ela nos leva a vários questionamentos que nós sempre fazemos, né? Quem sou? Para onde eu vou? O que acontece após a morte? Por que fulano nasceu com essa deformidade e outro não? Por que uns nasceram ricos e outros pobres? São formulações filosóficas, né? Que são respondidas, todas, integralmente, que os Espíritos responderam. Então, a filosofia. E é uma ciência, porque ela estuda a origem dos Espíritos, a ação dos Espíritos sobre a matéria, a transformação dessa água em medicamento, as transformações, as mutações que os fluidos exercem sobre o nosso corpo físico e espiritual. Isso é ciência. Então diz que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Né? Nós aprendemos. Mas mais à frente, Kardec, nesse mesmo estudo, né, ele pergunta então, qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Um outro assunto dentro da mesma. Qual é o laço que deve existir entre os espíritas? Ele fala então, eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Então nós estamos aqui por nenhum contrato material. Ninguém assinou um contrato para estar aqui presente. Por nenhuma prática obrigatória, ninguém foi obrigado, né, a vir. Ele fala, qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? Qual o sentimento que deve confundir todos os pensamentos? Ele fala, é um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos. Ou, em outras palavras, o amor ao próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Ele disse isso que ele estava fazendo esse estudo, né, no Dia dos Mortos. Então ele fala, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. É o que eu disse,
desencarnou, mas está na parte espiritual, fazendo, né, essa egrégora espiritual. Então ele fala que a caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Razão por que se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Não há verdadeiro espírita sem caridade. Cadê que falou? Somos espíritas? Nós nos dizemos espíritas? Ah, sim, eu sou espírita, sim, eu vou lá no centro, eu tomo água fluidificada, eu leio a codificação, eu leio André Luiz, eu leio Manuel Filomeno de Miranda, eu leio Joana de Ângeles, que ótimo, muito bom. Mas pratica? Faz a caridade? Ah, sim, de vez em quando eu levo lá, eles pedem, né, um mantimento não perecível, uma campanha, eu levo, eu vou lá e tiro, eu vou lá e pego sim no meu guarda-roupa. Eu já dei lá uma blusa que eu tinha, que eu não usava mais, que estava cheia ruída das traças, aí eu doei. Ah, eu doei sim, eu tinha 10 pares de sapatos, aí eu doei um. A mulher doou para desocupar o armário, né? Não que estava. Se tinha 10, doou um, não doou nada. Se eu tivesse 2, doou um, eu tinha um, doou esse. Essa coisa que está, né? Mas a caridade na qual Kardec fala aqui para nós, ele fala que o campo da caridade é muito vasto. Compreende 2 grandes divisões, que em falta de termos especiais podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Caridade beneficente e caridade benevolente. Então ele fala, compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que dispõe. A beneficente é proporcional aos recursos materiais que nós dispomos. Se eu disponho de 10 sapatos, então eu dou um e acho que sou caridoso. Mas a segunda, benevolente, está ao alcance de todos, mesmo quem não tem nenhum sapato. Do mais pobre ao mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, ou seja, damos de acordo com o que temos, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Se a beneficência ela é limitada de acordo com os recursos, a benevolência não tem limites. Que a caridade benevolente nós damos aquilo que nós temos dentro de nós. Nós damos sentimento. Nós damos amor. Aquele amor que foi lapidado, que tirou todas as impurezas. Aí nós mostramos esse amor, distribuímos esse amor, né? Ele pergunta então, o que é preciso então para praticar a caridade benevolente? Aí ele responde, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fala, olha, se amar ao próximo tanto quanto a si, amar-se-á muito, agir-se-á para com os outros como se quereria que os outros agissem para conosco. Não se quererá, nem se fará mal a ninguém, porque não quereríamos que nos fizessem. Ele fala, amar ao próximo é, pois, abjurar de todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar.
abjurar todo pensamento de vingança, de inveja, de ciúme, todo pensamento de prejudicar. Perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem. É difícil, né? Retribuir o mal com o bem. Que o nosso ímpeto natural, né, é revidar, né? Tem gente que fala, não leva desaforo para casa, né? Tomou, levou. Comigo é assim. Né? E assim vai colhendo também. Né? Como diz a prece São Francisco, ela fala o que, né? No finalzinho. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Isso é o quê? Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Olha como São Francisco foi, né? Se nós analisarmos ali a oração de São Francisco, nós vamos ver ali in situ várias leis morais nessa prece. Que é perdoando que se é perdoado. Não é assim também que você fala? Na prece de São Francisco? Então, essa é a caridade benevolente que todos nós podemos distribuir, como diz o outro, mãos cheias. Mas não podemos esquecer, gente. E como diz lá Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Para que eu possa ajudar o outro, eu tenho que estar em condições. Eu tenho que me amar. Eu tenho que me preservar. Eu tenho que cuidar de mim. E nós temos esse cuidado para conosco. Isso não é egoísmo, não, gente. Cuidar de nós é uma obrigação. Que nós recebemos um corpo físico para torná-lo instrumento do nosso aprimoramento intelectual, moral, espiritual. E para que esse instrumento seja eficaz, ele tem que ser cuidado. Para exercermos a caridade ao outro, temos que estar em condições. Eu tenho que cuidar de mim. Como disse certa feita o Haroldo Dutra, nas suas palestras, quando estamos num avião e de repente da cabine de comando vem um alerta que o avião vai estar entrando em turbulência e caso aconteça algo, a despressurização da cabine, máscaras de ar vão cair sobre suas cabeças. Pegue as máscaras e coloquem sobre o seu nariz. O comandante não fala. Pegue a máscara e coloca no colega ao lado. Coloque sobre si mesmo. Para que então tenhamos condições de ajudar o outro. Como é que eu vou ajudar o outro se eu estou fatigado, com falta de ar? Se o ar está ali na minha frente, então eu coloco a máscara em mim. Me preparo para poder ajudar o outro que está ao meu lado. Essa é a essência da caridade para com nós mesmos, né? Então ajudem-se para que tenham condições de ajudar o outro. Para que tenhamos condições de ajudar o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, diz Kardec, eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão, aquela sem a qual aquele que diz
fora da caridade não há salvação. Pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Então é isso, meus irmãos, tá? Que tenhamos então, façamos essas reflexões, né, do nosso dia a dia, como estamos cuidando do nosso pensamento, cuidemos de nós, para que possamos cuidar do outro. É a mensagem que eu deixo para vocês aqui. Muito obrigado, meus amigos, por vocês.